Oi pessoal, no vídeo de hoje eu prometi explicar um pouco sobre formantes e sobre harmônicos e também vou tentar simplificar tudo isso falando sobre filtro e fonte, que eu acho que é mais importante aqui. Quando a gente não entende o que é filtro e o que é fonte, enquanto cantores, a gente sobrecarrega a nossa garganta com a função de articular as vogais, articular as notas, articular o ar. Então a gente acaba tensionando tanto essa pobrezinha dessa nossa laringe, que faz com que ela tenha que trabalhar com mais constrição que o necessário. A língua começa a ter que trabalhar como apoio, o palato fica tenso, a gente não usa as nossas ressonâncias como deveria. Então, para entender um pouquinho sobre tudo isso, fica ligado. Eu sou Gilberto Chaves e esse aqui é o Lugar da Voz. Se nós pegarmos um cantor cantando a nota Lá, 440 na afinação, a gente põe um diapasão tocando a nota Lá, 440, uma flauta tocando a nota Lá, 440 e uma orquestra fazendo a nota Lá, 440, todo mundo juntos, a gente consegue distinguir quais desses sons é da voz humana, do diapasão, da flauta e da orquestra. E isso porque, apesar deles estarem fazendo a mesma nota Lá, 440 vezes por segundo, né, o ar vibra 440 vezes por segundo, e isso quer dizer que a nota Lá está sendo produzida, o ouvido capta assim. Eu vou saber identificar quais são esses instrumentos que estão tocando a nota Lá por causa do edifício harmônico que vai ser reproduzido a partir da nota fundamental. Nós temos um formante zero, uma fonte sonora, que no caso dos cantores é a prega vocal, né? Ela é que é responsável por vibrar e criar aí essa vibração de ar que vai fazer um ruído. O que sai da prega vocal nada mais é do que um ruidinho. Esse ruído, que é a nossa fonte sonora, ele vai sofrer modificações através dos tubos de ressonância que a gente tem, que são da nossa natureza. E a partir daí ele começa a virar voz cantada, né? Ele começa a ter a sua identidade. O F0 começa a sofrer modificações aéreas de estrutura de cavidades de ressonância. A primeira cavidade de ressonância que vai aparecer, que é muito importante pra gente, é o tubo da faringe. A gente tem o trajeto do som desde a prega vocal até a nasofaringe, e depois nós temos o trajeto da nasofaringe, do palato mole, até o lábio, até a saída. Tudo isso cria tubos, e o primeiro tubo a gente chama de F1, formante 1, o segundo tubo a gente chama de F2. As modificações que a gente faz de espaço de laringe aqui, espaço entre a laringe e o céu da boca, e o espaço de língua, lábio, entre os dentes, vai modificar o som que está sendo produzido aqui. E no final das contas, o que faz o seu I ser diferente do seu A é a posição onde a língua está. Essas pequenas modificações criam formantes dentro dos harmônicos, que são amplificações específicas, pontos de ressonância maior em alguns harmônicos. E aí isso me diz que aquela nota Lá está sendo cantada com um A, aquela nota Lá está sendo cantada com um I. E para entender como que esses tubos funcionam um pouquinho, eu resolvi ter a ajuda dessa garrafa. Ela está vazia, não tem água, e se eu bater na garrafa, ó, ela faz um som. Se eu coloco água nessa garrafa, o som vai ficando mais agudo. Da mesma forma vai se comportar a nossa voz no lugar aqui do F1. O tanto de espaço que eu tiver entre as pregas vocais
e o topo aqui, o palato mole, eu vou ter, quanto maior o tubo, mais harmônicos graves sendo amplificados. Quanto menor o tubo, mais harmônicos agudos sendo amplificados na mesma nota. Por exemplo, é a diferença entre fazer um som eu dei a mesma nota, eu não mudei a afinação da nota, mas eu entendi que uma nota é mais grave e outra é mais aguda. Eu diminuí o meu tubo na faringe e aí eu criei uma sensação de nota mais aguda. Quando eu abaixo a minha laringe, eu crio uma sensação de nota mais grave, isso por causa dos harmônicos que são amplificados junto da nota fundamental, que não modificou. Tá, é legal tudo isso, mas, Gilberto, para que eu vou usar isso no canto? Aí é que é a questão, meu querido. É que da mesma forma como eu consigo agudizar e deixar mais grave a sensação de uma mesma nota, dependendo dos picos de formante que eu dou para esse som, ele vira uma nota, uma vogal I, vira uma vogal A, uma vogal E. E aí, para facilitar a articulação das nossas vozes, para facilitar o trabalho da prega vocal, para facilitar o fluxo de ar, e vou voltar lá para o mix vocal, para a leveza, para a tranquilidade do som, eu devia imaginar que eu não tenho articulação de vogais aqui dentro, e sim eu tenho modificação dessas vogais dentro do meu trato vocal, dentro do filtro. Se eu fizer esse exercício agora, eu vou cantar uma nota, a vogal A, e eu vou mexer no meu lábio e vocês vão ver o que acontece. Eu não mexi na vogal aqui dentro, eu não mexi no som aqui dentro, mas a vogal modificou completamente. Por causa da manipulação, as vogais não foram limpas, mas eu ouvi A, O, U, O, A, porque eu fui modificando os harmônicos por cima, que é o mesmo que acontece quando eu faço um som mais robótico e modifico a minha cavidade oral, assim. Eu só fiz a prega vocal vibrar, mandei o meu som para a cavidade superior, porque eu quero mais harmônicos agudos, e isso a gente vai falar em outra aula. E eu modifiquei o meu trato vocal aqui dentro, o filtro, entre o espaço que eu tenho aqui de F1 e F2, e isso me criou uma gama de harmônicos. Se vocês ouvirem, por trás da modificação, eu consigo ouvir micronotinhas que são super harmônicos sendo amplificados, como que são os overtones. Isso aqui foi um canto difônico. Quando eu faço é diferente de eu fazer e eu começo então a conseguir aliviar a minha produção sonora amplificando harmônicos. Então eu passo a usar mais os lucros da minha voz, em vez de usar o meu dinheirinho lá, gastando minha voz todo dia. Tenho que usar a física e a acústica a meu favor.